Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 19, Redenção, o plano eterno de Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, versos 3 e 4. Antes de prosseguirmos com o nosso estudo de doutrinas bíblicas, talvez seja aconselhável que nos lembremos do ponto exato ao qual chegamos. Começamos com a proposição geral de que achamos difícil entender tanto o mundo quanto a nós mesmos. Temos dentro de nós o senso de Deus, todavia tal coisa, em si mesma, não é suficiente para levar-nos ao conhecimento dele e chegamos à seguinte conclusão. Se realmente vamos conhecer algo a respeito de Deus, algo a respeito de nós e do nosso mundo, então devemos necessariamente chegar à Bíblia. Este livro que afirmamos ser a palavra de Deus, inspirado por ele e infalível. E, portanto, temos de nos submeter a ela, compreendendo que há muitas coisas que não podemos entender, mas que nos aproximamos com mentes feitas receptivas pela operação do Espírito Santo em nós. A primeira coisa que descobrimos quando agimos assim é que Deus graciosamente tem se revelado e temos considerado essa revelação. Então prosseguimos refletindo sobre o que Deus fez, a criação dos céus e da terra, bem como as várias categorias de seres que ele trouxe à existência. Mas concentramo-nos no homem e vimos que Deus o criou perfeito, homem e mulher. Ele os fez à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Tentamos considerar o que a Bíblia nos ensina sobre isso, e aí vimos o homem e a mulher no paraíso, isentos de pecado, perfeitos e usufruindo de uma vida de comunhão com Deus. Daí então focalizamos os homens e as mulheres tais como são hoje, focalizamos a nós mesmos tais como nos conhecemos, e a grande questão é, por que somos como somos agora se Adão e Eva foram assim? E assim fomos levados à consideração da doutrina da queda, e esse é o ponto ao qual chegamos. Vimos que homens e mulheres todos são o que são em razão da queda. Adão e Eva desobedeceram a Deus, e isso os levou à sua queda. Gênesis capítulo 3. E ao elaborar a doutrina do pecado original, como é chamado, vimos que os homens e as mulheres, como resultado desse fato, vivem em condição decaída. São culpados diante de Deus, sua própria natureza é poluída e pervertida, e são completamente desamparados especialmente na questão de voltar para Deus e de chegar a um conhecimento de Deus. Romanos 5, verso 12. Você se lembra de que o resumimos colocando-o assim: é possível focalizar um homem ou uma mulher hoje e dizer, como disse o puritano John Owen, aspas, certa vez Deus residiu aqui, fecha aspas. O homem é uma ruína de seu ser original. E aí o focalizamos, expulso do paraíso, do jardim de Deus, comendo seu pão com o suor de seu rosto, e vimos tudo o que é verídico sobre ele, como se encontra agora e como se encontra a natureza humana em consequência do pecado. Ficamos felizes, porém, concluindo com uma nota de esperança. Descobrimos que no terceiro capítulo de Gênesis, no qual nos é apresentado o relato da queda, de suas imediatas consequências e também de algumas das consequências remotas, que há, acima de tudo, uma esperança. Antes de Deus expulsar Adão e Eva do jardim, ele lhes fez uma promessa. Ela chegou no momento quando tudo estava irremediavelmente perdido. Adão e Eva, tendo dado ouvidos ao diabo na forma de uma serpente,
se tornaram escravos do diabo, debaixo de seu poder, incapazes de resisti-lo e desamparados em suas mãos. Parecia que o futuro do homem estava completamente perdido e sem esperança. Mas, mesmo assim, Deus fez cintilar nas sombras e nas trevas um raio de luz. Ele se dirigiu à serpente e pronunciou uma maldição sobre ela, dizendo-lhe que haveria guerra entre ela e a semente da mulher, que ela traspassaria, por assim dizer, o calcanhar da semente da mulher, mas que a sua própria cabeça seria esmagada. E aí despontou o vislumbre de esperança. Assim, pois, passamos a considerar o que essa esperança significa exatamente. Tendo focalizado a história do homem e da mulher desde sua perfeição original até a sua degradação e corrupção em estado de pecado e culpa, perguntamos: haveria alguma esperança para eles? E eis a resposta: sim, há. Noutras palavras, estamos iniciando a abordagem da doutrina da redenção ou da salvação. De muitas maneiras, pode-se dizer, evidentemente, que este é o tema central de toda a Bíblia. E não obstante, tudo quanto consideramos até aqui é absolutamente essencial. Em virtude de tantas pessoas fracassarem continuamente em considerar esse poderoso antecedente, sua concepção da doutrina da salvação é às vezes incompleta e mesmo falaciosa em certos pontos. É somente quando entendemos realmente algo da natureza e do caráter de Deus, bem como da condição dos homens e das mulheres em pecado, que podemos entender esta grande doutrina da redenção. Portanto, é absolutamente correto que empreguemos todo este tempo na abordagem destas grandes doutrinas que nos conduzem a ela. De qualquer modo, eis-nos aqui agora, face a face com esta grande e central doutrina. Obviamente, ela é muito abrangente e teremos que dividi-la em vários pontos. Todavia, não faremos isso agora. Quero, antes de tudo, que demos uma olhada nela em geral. Eis aqui outra vez um procedimento que defendo com muita veemência. É um procedimento sábio, um procedimento muito bíblico. Dá uma passada geral sobre esta doutrina da redenção, antes mesmo de entrar em seus aspectos específicos. E à medida que o dermos, descobriremos que certas coisas se realçam de forma muito proeminente e gloriosa, e que precisamos aprendê-las e apegar-nos firmemente a elas. Permitam-me apresentar-lhes uma série de pontos. Primeiro, a redenção é inteiramente de Deus. O que temos na Bíblia é o registro da atividade de Deus na redenção do homem. Ora, isso, evidentemente, é algo que encontramos imediatamente lá no 3º capítulo de Gênesis. No momento em que o homem caiu e se viu nessa condição deplorável, e quando lhe apareceu estar absolutamente sem esperança, essa esperança foi oferecida por Deus. Foi Deus quem falou, e foi Deus quem apresentou uma síntese do que tensionava fazer. Pois bem, isso nunca pode ser enfatizado com demasiada força. A Bíblia, acima de tudo, é um relato do que Deus fez em relação à redenção do homem. Não é um relato do homem buscando a Deus. Esse tem sido, provavelmente, a maior das heresias que tanto tem caracterizado a Igreja e seu ensino durante os últimos 100 anos. A assim chamada alta crítica nunca se cansou em afirmar-nos influenciada como estava pela teoria da evolução, a qual aplicou às Escrituras que o Velho Testamento nada era senão um registro do homem em busca de Deus. Mas é precisamente o oposto disso. É o registro da atividade de Deus, o que ele fez e o que ele pretende fazer. Podemos colocá-lo de uma forma bem mais clara. Vimos que quando Deus fez o homem, à sua própria imagem e semelhança, e o colocou no jardim, então fez um pacto com ele, o qual tem sido geralmente chamado, muito apropriadamente, o pacto das obras. Com efeito, Deus disse a Adão: se você guardar o meu mandamento, se você fizer o que lhe digo e abster-se de comer dessa árvore especial, se você abster-se de fazer o que lhe tenho proibido, então continuará crescendo e se consolidando até a perfeição. E assim Deus fez certas promessas. O futuro do homem era então dependente de sua própria ação, era um pacto de obras. Por outro lado, lembrem-se, o homem falhou em guardar o pacto, ele rebelou-se contra Deus.
e o resultado foi que ele acabou nessa condição que descrevemos como sendo inabilidade total. Então, evidentemente, Deus não podia mais fazer outro pacto de obras com o homem. Ele, quando era perfeito, fracassou em guardar esse pacto. Então Deus, obviamente, não fez outro. À luz do que já vimos, isso era impossível. Mas, graças a Deus, não parou aí, e a doutrina bíblica da redenção é um relato do que Deus tem feito a respeito do homem. Ou, colocando de outra forma, não é uma questão que o homem pode fazer para aplacar a Deus. A Bíblia não faz tal colocação. Alguns que parecem entender que essa mensagem da Bíblia é aquela que nos diz o que temos de fazer a fim de agradar esse Deus a quem temos ofendido. Isso também é completamente errado. A Bíblia nos fala do que Deus tem feito a fim de reconciliar-nos consigo. Pretendo colocar isso de forma bem forte. Deus não só está disposto a receber-nos, mas Ele mesmo sai em busca de nós. Portanto, se desejamos aprender a doutrina bíblica da redenção, devemos de uma vez por todas desvencilhar-nos de tal noção, a qual tem sido instilada na mente e no coração humanos pelo próprio diabo, o qual é adversário de Deus e nosso adversário, e o qual tenta fazer-nos crer que Deus está contra nós. No entanto, a mensagem da Bíblia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16. Aliás, deixe-me continuar um pouco mais e colocá-lo nesta forma extrema. A Bíblia nem mesmo nos diz que o Senhor Jesus Cristo tem de aplacar a Deus por nós, ou que Ele fez isso por nós. Ainda encontramos pessoas que sustentam esse ponto de vista. Retratam a Deus em sua justiça e em sua retidão absoluta, e então pintam o Senhor Jesus Cristo como pleiteando junto a Deus a nosso favor e rogando que Ele nos perdoe. Encontrarão isso em certos hinos e coros. Mas tal coisa é completamente falsa à luz do ensino bíblico, o que pode ser sumariado no que Paulo afirma em 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. A questão bíblica não é que Cristo, por assim dizer, vive apelando a Deus com o fim de mudar sua mente. Foi Deus quem enviou a Cristo, foi Deus mesmo quem tomou a iniciativa. Portanto, não é possível enfatizar com suficiente frequência e com bastante força esta primeira proposição, a qual é que a redenção e a salvação são inteiramente de Deus e que a Bíblia não é outra coisa senão o registro do que Deus já fez, está fazendo e fará a respeito de nós, homens e mulheres, e a respeito de nossa salvação. O segundo princípio é este: a salvação é totalmente pela graça. Tudo foi feito a despeito da rebelião do homem, a despeito da arrogância do homem, a despeito de sua loucura e pecado. Voltem àquele relato em Gênesis capítulo 3, e é isso mesmo que encontrarão. Adão e Eva desobedeceram e se rebelaram temerariamente. E lá estavam eles, amedrontados e alarmados, quando ouviram a voz de Deus, e se esconderam. Seu instinto foi fugir de Deus, mas foi Deus quem foi atrás deles, quem os chamou de volta. Ora, isso é todo o argumento da Bíblia. Esse ato gracioso por parte de Deus, que não voltou suas costas contra nós e contra o mundo a despeito do pecado, da desobediência e da queda, não obstante o fato de sermos tão indignos de seu amor e de sua misericórdia e compaixão, este Deus olha para nós com olhares de piedade e nos fala em termos de graça e amor. Vocês se lembram que quando estivemos considerando o caráter de Deus, enfatizamos o caráter da graça. Graça significa favor imerecido. E essa é a essência da mensagem bíblica. O escritor do hino diz: ó Deus das grandes maravilhas, todos os teus caminhos são incomparáveis, celestiais e divinos. Samuel Davies. Não existe nada comparável à graça de Deus, a maneira como Ele olha para nós e para o mundo, a despeito do que temos feito, e nos oferece essas promessas. Não temos nenhum direito ao amor de Deus, nós o perdemos. A salvação é totalmente pela graça. O próximo ponto que a Bíblia torna muito claro acerca desta doutrina da redenção é que toda ela foi planejada antes da fundação do mundo. Ora,
Isso é muitíssimo importante. Leiam o que Paulo diz sobre ela no primeiro capítulo de sua carta aos Efésios. A redenção não é uma reflexão posterior. Não foi algo que Deus cogitou após a queda do homem e porque o homem caiu. Afirmar tal coisa é contradizer as Escrituras. A Bíblia sempre insiste em mencionar isso como algo que foi concebido antes que o mundo fosse criado. Antes mesmo que o homem fosse criado, este plano de redenção estava nitidamente esboçado na mente de Deus. Aqui somos, uma vez mais, confrontados com um grande mistério. Há um sentido em que se faz impossível apreendê-lo. Somos tão limitados pelo fator tempo, estamos tão acostumados a ver tudo pelo prisma da sequência do tempo. Pensamos em termos cronológicos e faz completamente inevitável que procedamos assim. Mas Deus se acha fora do tempo. Deus vê o fim desde o princípio e todas as coisas se acham sempre em sua presença. Eis um pensamento estonteante, e no momento ei-lo aqui, o qual é muito claramente ensinado por toda parte nas Escrituras, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, verso 4. Ora, vamos sempre encontrar certas pessoas que dão a impressão que Deus continuamente tem que modificar seu plano e seus propósitos em virtude das coisas que são realizadas pelo homem. Tal coisa, portanto, jamais pode ser substanciada pelas Escrituras. Antes de tudo ser criado, o plano, a ideia da redenção, já se achava presente na mente de Deus. A próxima coisa que vamos avaliar é algo que deveríamos abordar com reverência, louvor e adoração, ou seja, as três pessoas da bem-aventurada Trindade tomaram parte neste plano e propósito de redenção. Não pode haver dúvida alguma de que as Escrituras ensinam que antes da fundação do mundo houve um conselho em referência ao homem entre as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali, nesse eterno conselho, tudo indica com bastante clareza que distribuíram a obra da redenção, de modo que podemos descrever o Pai como o originador, o Filho como o executor e o Espírito Santo como aquele que aplica o que o Filho realizou. Mas é igualmente muito evidente que um acordo pormenorizado, sim, um pacto, foi feito entre Deus, o Eterno Pai, e Deus, o Eterno Filho. É plenamente evidente, segundo as Escrituras, que o Filho foi feito o herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1, verso 2, significando que tudo neste mundo foi dado ao Filho, tudo foi, por assim dizer, legado a ele. E tudo o que acontece neste mundo e nesta terra pertence, portanto, ao seu domínio. Em sua oração como sumo sacerdote, em João capítulo 17, nosso Senhor lembra a seu Pai, assim como lhe deste, isto é, a Cristo, poder sobre toda a carne. Versículo 2. Eis a mesma ideia. Deus o Pai entrega o mundo como ele é ao Filho e lhe confere autoridade sobre tudo. O oitavo salmo não só se refere ao homem, ele se refere de uma forma muito especial ao Filho de Deus. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o Filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Além disso, porém, vemos claramente nas Escrituras que dentro do propósito da redenção, Deus, o Pai, fez o Filho, o cabeça representante de uma nova humanidade. Tome, por exemplo, a informação que recebemos de Romanos capítulo 5, onde nos é oferecido um contraste. Como em Adão, assim em Cristo. O apóstolo elabora isso, e seu ensino é que Adão, como já vimos, foi o cabeça e o representante da raça humana, mas agora, pelo propósito da redenção, Deus designou um novo cabeça e um novo representante, seu próprio Filho. Ele não podia designar um homem, obviamente porque todos os homens caíram em Adão, e Deus não poderia designar o homem caído como representante. Se o homem em estado de perfeição fracassou, quanto mais fracassaria o homem em Adão, em estado de imperfeição. Por isso vocês podem ver agora porque a encarnação foi absolutamente necessária. Não havia ninguém sobre a terra com quem Deus poderia fazer seu pacto. Não havia ninguém a quem ele pudesse selecionar e fazer cabeça e representante.
Por isso ele tomou seu próprio filho, a quem enviaria ao mundo na semelhança de carne pecaminosa, e o designou como o cabeça e o representante dessa nova humanidade. Vocês encontram isso em Romanos capítulo 5, e igualmente de forma definida em 1 Coríntios 15, 22, porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Trata-se do mesmo contraste existente entre Adão e o nosso Senhor. E evidentemente acharão o mesmo ensino no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, verso 7, com as demais coisas que procedem disso. O próximo passo nesse acordo ou pacto entre o Pai e o Filho era que Deus o Pai deu a Deus o Filho esse povo a quem ele ressuscitaria no último dia. Leiam, por exemplo, João capítulo 6 e vocês descobrirão que Nosso Senhor se refere constantemente a esse fato, e ele diz que não perderia nada do que o Pai lhe deu. O mesmo é muito claro também em João capítulo 17, em sua oração sacerdotal. Nosso Senhor constantemente reitera que ele está fazendo tudo isso por causa daqueles a quem o Pai lhe tem dado. Pai, é chegada a hora, diz ele, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. João 17, versos 1 e 2. E ele continua reiterando a frase, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Verso 6. E em seguida, ele lembra a seu pai, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Verso 12. Portanto, eis outra parte do acordo. A seguir, temos outra referência a ele em Hebreus 2, verso 13, onde o filho diz, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E assim, evidentemente, houve um ajuste concernente ao povo que lhe havia sido dado. Ele é o cabeça deste povo, desta nova humanidade, dos redimidos. Ainda mais, porém, vemos que Deus não só lhe deu o povo, ele também lhe deu uma certa obra a realizar com respeito a esse povo. Novamente em João capítulo 17 lemos, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Verso 4. E assim o Pai na eternidade deu ao Filho uma determinada obra a realizar, e então, tendo-a dado a ele, o enviou a executá-la. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, João 3,16. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4, verso 4. E ainda muitas outras afirmações semelhantes, e deveras, de uma maneira muitíssimo maravilhosa, somos informados que o Pai preparou um corpo para ele. Há uma referência a esse fato no Salmo 40, e vocês a encontrarão citada em Hebreus 10, verso 5. Corpo me preparaste. Portanto, esse é o ensino essencial. Foi o Pai quem enviou o Filho. O próximo, o quinto ponto geral que sugiro é este. Este plano e esquema de redenção é um plano definido. Não há nele nada fortuito ou contingente. É um plano perfeito. E ele era perfeito antes mesmo da fundação do mundo. Deus o projetou na eternidade e então o pôs em operação neste mundo temporal. Não podemos ler a Bíblia sem notar, de uma maneira muito especial, o elemento tempo. Tudo quanto aconteceu até este momento aconteceu segundo o plano e programa de Deus. Existem alguns exemplos notáveis disso, e é muitíssimo fascinante e encorajador considerar alguns desses exemplos e elaborá-los detalhadamente. Por exemplo, Deus realmente informou a Abraão acerca dos 400 anos que seus descendentes passariam no cativeiro egípcio. Gênesis 15, versos 3 a 16. Também o tempo do dilúvio era conhecido de Deus. Quando no início ele deu a Noé seu mandamento para começar a construir a arca, quando o mundo começou a escarnecer e a dizer, onde está a promessa desse juízo sobre o qual você tem falado? Deus sabia e no momento pré-determinado ele aconteceu. Gênesis 6, verso 7. E o mesmo é verdadeiro quanto ao tempo em que ele escolheu um homem chamado Abraão e fundou nele uma nação. Gênesis 12, verso 1. Estaremos considerando isso outra vez detalhadamente, mas todas essas coisas aconteceram no preciso tempo que Deus lhes designara. E assim,
Quando percorremos toda a história dos juízes, dos reis e dos profetas, descobrimos que ela se acha totalmente em consonância com este plano perfeito e que o mesmo está total e perfeitamente cronometrado. E isso nos conduz especialmente, sem dúvida, àquela grande afirmação que já citamos em parte. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, verso 4. Há pessoas que às vezes perguntam, se Deus deu essa promessa lá no Éden, por que ele esperou tanto tempo antes de enviar seu Filho? É supérfluo formular tal pergunta. Deus, porém, tem seu grande propósito em tudo. É muito fácil sugerir muitas razões por que Deus não enviou seu Filho até aquele exato momento, quando por fim o enviou. Parece-me cada vez mais claro que ele procedeu assim para revelar aos homens e às mulheres o total desamparo deles. A lei tinha de ser dada a fim de que pudesse descobrir que não poderiam guardá-la. Era mister que a filosofia tivesse a oportunidade de fazer tudo o que ela podia. Igualmente, a oportunidade tinha que ser dada à lei e às ideias romanas de justiça e governo. Tudo quanto os homens e as mulheres poderiam imaginar para redimir-se e ao mundo já haviam tentado e fracassaram mesmo antes de Deus enviar seu Filho. Deus conhecia tudo isso desde o princípio. Se somos informados que aquele que crê não se apresse, Isaías 28,16, como infinitamente mais verdadeiro é isso de Deus, que vê o fim desde o princípio. Por isso enfatizo que ele é um plano perfeito e definido, completo e genuíno. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 11, não hesita em falar sobre um tempo quando a plenitude dos tempos for consumada. E assim todo Israel será salvo. Versículos 25 e 26. Ora, Deus já conhecia tudo isso desde a fundação do mundo. O plano era perfeito. Ele deu essas revelações dele a seus servos para que pudesse escrever acerca dele e pudéssemos ler sobre ele. Deus conhece o número da plenitude dos gentios. Ele conhece o número de Israel. Ele conhece o número desta nova humanidade que está em Cristo Jesus. O plano da redenção é um plano completo, um plano perfeito e definido, até nos mais ínfimos detalhes. A próxima coisa sobre o plano que desejo enfatizar, o sexto princípio, é este: a certeza absoluta da consumação deste plano de redenção. Esta é uma das coisas mais gloriosas e encorajadoras que poderíamos considerar juntos. Graças a Deus que isso se faz muito evidente mesmo em Gênesis capítulo 3. Quando Deus pronunciou sua maldição ali sobre a serpente e anunciou guerra entre a semente da mulher e a serpente, ele tornou patente que esse inimigo que havia lançado o homem, que era perfeito, ao pó, à vergonha e à degradação, iria ser completamente derrotado e destruído. E a Bíblia prossegue nos lembrando esse fato. Em seu último livro, ela nos apresenta um quadro da consumação de tudo, quando até mesmo o diabo será lançado no lago que arde com fogo e será destruído por toda a eternidade. Sejam quais forem as aparências, quaisquer que sejam os pressupostos apresentados em contrário, em diferentes tempos, em diferentes épocas, o fato é que o plano de Deus é certo. Nada pode frustrá-lo, nada pode impedi-lo de ser executado nos mínimos detalhes. Esse é, indubitavelmente, o maior tema da Bíblia. É-nos apresentado um relato tanto do fim quanto do princípio. Tudo está aí. Podemos descansar seguros de que nenhum poder humano, ou terreno, ou infernal jamais impedirá o que Deus propôs nesse eterno conselho antes da fundação do mundo. E então, o próximo ponto, e novamente trata-se de algo que se acha enfatizado em Efésios capítulo 1, é que o propósito de Deus na redenção se aplica não somente ao homem, mas também a todas as coisas. Isso se aplica ao próprio mundo e, como já vimos, inclui o que Deus propôs até mesmo em relação a seus inimigos. Paulo diz: descobrindo-nos o ministério de sua vontade. O desígnio estava lá em seu propósito, mas era um mistério oculto, e não o teríamos conhecido se não lhe aprovesse graciosamente fazê-lo conhecido a nós, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. É tudo de graça, tudo está em seu amor. Por quê? Porque na dispensação da plenitude dos tempos, ele aí novamente, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1, versos 9 e 10.
Aí está o plano. Receio que muitos de nós sejamos frequentemente tentados a pensar na salvação somente em termos de nós mesmos, ou somente em termos de um número de indivíduos. Não deveríamos jamais fazer tal coisa. Este grande propósito de Deus inclui os céus e a terra. Todas as coisas, em todos os lugares, estão envolvidas no seu propósito, até mesmo ao ponto de determinar de antemão o estado e os destinos finais de Satanás, do mal e de tudo quanto pertence ao seu domínio. Haverá uma destruição final, e haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, 2 Pedro 3,13, que será o grande resultado da obra de redenção executada pelo Filho de Deus. E isso me conduz ao meu 8º ponto, ou seja, este grande plano de redenção sempre se centraliza no Senhor Jesus Cristo. Paulo nos diz que o propósito de Deus consiste em congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E ele se repete, nele digo, Efésios 1, versos 10 e 11. Terei ocasião de outra vez voltar e enfatizá-lo e reiterá-lo. Estabeleço-o aqui como um princípio, porque receio que certas pessoas, de forma definida, ensinem que alguma forma de redenção seja possível à parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês encontrarão em certas notas sobre as Escrituras um ensinamento que diz que virá um tempo quando a dispensação da graça se encerrará, e uma nova dispensação da lei entrará em vigor, e o povo será salvo pela observação da lei, e não será salvo caso não a observe. Ora, não hesitem em asseverar que tal concepção é completamente errônea e uma contradição da Bíblia. Não há nenhuma menção de qualquer salvação que seja em qualquer parte da Bíblia, exceto em e através do Senhor Jesus Cristo. Só há um evangelho. Só há um único meio de salvação. Os santos do Velho Testamento são salvos em Cristo, assim como vocês e eu o somos. E todos quanto ainda viverão serão salvos em Cristo, ou jamais o serão. É em Cristo que Deus irá reconciliar tudo, e não existe nenhum outro meio de reconciliação. Não podemos enfatizar isso com exagerada frequência, nem com exagerada força. Colocando-o de outra maneira, chamamos Bíblia a este livro e o dividimos em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. O que significa isso? Significa que o Velho Testamento, como também o Novo, se preocupa com a mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. O Velho Testamento é a preparação, a promessa, a profecia de sua vinda. Lá em Gênesis capítulo 3, vocês a encontram. Tudo é posto de modo tão nítido. Quem é a semente da mulher que pisará e esmagará a cabeça da serpente? Não é nenhum outro senão o Filho de Deus, e ele o fez naquela cruz no Monte do Calvário. O Velho Testamento, desde o início até o fim, aponta para ele. Então, o que é o Novo Testamento senão o glorioso cumprimento de cada tipo e de cada sombra? Ele é a substância de todas as sombras. Ele é o grande antítipo de todos os tipos. Ele é o cumprimento de tudo o que Deus indicara que ele seria. Portanto, eis a Bíblia. Velho Testamento, Novo Testamento, mas tudo está em Cristo. O plano, o propósito, o meio de redenção estão sempre nele. E isso me conduz a meu último ponto, ou seja, este propósito de Deus na redenção foi revelado à humanidade em vários pactos. Não pretendo entrar neste ponto agora, espero considerar essa questão dos pactos em nosso próximo estudo, mas Deus, em sua imensa condescendência, em sua infinita graça e benevolência, não só determinou efetuar este plano de redenção, porém também fez algo mais que, de certa forma, é ainda mais extraordinário e maravilhoso. Ele fez acordos com os homens. O onipotente, o eterno Deus, o soberano Senhor, se volve para homens e mulheres que têm pecado e se rebelado contra ele e começa a contar-lhes o que ele pretende fazer. E, como veremos, quando ele fez isso com Abraão, não só lhe informou o que pretendia fazer, mas também o confirmou com um juramento, a fim de que o homem pudesse ter uma plena e segura esperança. Hebreus 6, versos 17 a 20. Assim, pois, consideramos uma espécie de visão sinóptica da doutrina bíblica da redenção. Visualizamos-la em termos gerais. Visualizamos toda a paisagem, por assim dizer. Visualizamos-la do começo ao fim e vimos que Deus, em sua bondade, amor, misericórdia e compaixão, e em sua infinita graça, buscou homens e mulheres
quando nada merecia senão o inferno e a destruição, e lhes deu a promessa de sua maravilhosa redenção, a qual seria finalmente consumada em seu próprio Filho eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a Ele, e tão somente a Ele, deve necessariamente ser todo o louvor, toda a honra e toda a glória.